Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai ler 2 capítulo 13 e 14. Vamos ler também o livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, seja o Deus glorificado em nossa vida. Perdoa, Senhor, nossos pecados e limpa o nosso coração de todo mal. E nos ajuda, Pai, a conhecer tua palavra, meditar nela e aplicá-la à nossa vida. Pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Segundo Crônicas, capítulo 13. No 18º ano do reinado de Jeroboão, que era o rei no Reino do Norte, Abias começou a reinar sobre Judá, o Reino do Sul. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Micaía e era filha de Uriel, de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias começou a guerra com um exército de valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão pôs em ordem de batalha contra ele um exército de 800.000 homens escolhidos, todos valentes guerreiros. Abias pôs-se em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, escutem o que eu vou dizer. Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos, por uma herança perpétua? Contudo, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e se rebelou contra o seu senhor. Juntaram-se a ele uns homens vadios e malignos, que desafiaram Roboão, filho de Salomão. Como Roboão era ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora vocês pensam que podem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Vocês são uma grande multidão e estão trazendo com vocês os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Não é verdade que vocês expulsaram os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e escolheram para si outros sacerdotes que fazem como fazem os povos das outras terras? Qualquer um que vem para consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se torna sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o abandonamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia de manhã e à tarde oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, colocando em ordem os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus, ao passo que vocês o abandonaram. Eis que Deus está conosco e à nossa frente, e também os seus sacerdotes tocando com as trombetas para darem o grito de guerra contra vocês, ó filhos de Israel. Não lutem contra o Senhor, o Deus de seus pais, porque vocês não serão bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e atacassem o exército de Abias pela retaguarda, de maneira que o seu exército estava em frente dos homens de Judá e a emboscada vinha por trás deles. Quando os homens de Judá olharam, viram que a batalha estava por diante e por trás e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritaram, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas suas mãos. Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, de maneira que morreram 500.000 homens escolhidos de Israel. Assim, os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias perseguiu Jeroboão e lhe tomou as cidades de Betel, Gesana e Efron, com as suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. O Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Abias, porém, se fortificou, tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas.
Nesse caso, os meninos foram o maior número. Quanto aos demais atos de Abias, tanto o que fez como o que disse, está tudo escrito no livro da história do profeta Ido. Então, aqui uma vitória expressiva, significativa aqui de Judá. Por quê? Porque o Senhor realizou essa vitória. Eles confiaram no Senhor, então o Senhor Deus lhes deu a vitória. Capítulo 14. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto dos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Azerá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Então, já não vou falar a sequência sempre, né, mas primeiro Davi, depois Salomão, Roboão, Abias e agora Asa. E assim vai ao longo do livro, desse segundo livro das crônicas, a sequência sempre de Judá, diferente do livro dos reis, onde nós temos aí sempre algumas narrativas tanto do reino de Judá como do reino de Israel, o reino do norte. Asa foi um excelente rei, né? Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. Ele disse a Judá: Vamos construir essas cidades, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós o temos buscado e ele nos deu repouso por todos os lados. Então eles construíram e prosperaram. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá que traziam grandes escudos e lança, e 280.000 homens de Benjamim que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e em teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos, sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E eles levaram dali muitos despojos. Atacaram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido. E saquearam todas as cidades, porque nelas havia muitos despojos. Também atacaram as tendas dos donos do gado, levaram as ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Então, mais uma vitória decorrente aí da confiança no Senhor. Muito bem, agora vamos ao livro Cântico dos Cânticos, capítulo 5, Esposo. Já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva. Colhi a minha mirra com as especiarias, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Esposa. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já tirei a minha túnica. Como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés. Como voltar a sujá-los? O meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra
e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei-o, mas não o achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Eles me espancaram e me feriram. Os guardas das muralhas tomaram o meu manto. Filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. O que é que o seu amado tem que os outros não tenham, ó mais bela das mulheres? O que é que o seu amado tem que os outros não tenham, para que você nos faça jurar? O meu amado é alvo e rosado, o mais destacado entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais depurado, os seus cabelos ondulados são pretos como o corvo. Os seus olhos são como pombas junto ao ribeiro, brancas como leite, banhando-se junto às correntes das águas. As suas faces são como canteiros de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos são cilindros de ouro enfeitados de turquesas. O seu ventre é como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármore assentadas sobre bases de ouro puro. O aspecto do meu amado é como o do Líbano. Ele é elegante como os cedros. O seu falar é muito suave. Sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Então a gente vê um certo desencontro aqui, né? O noivo vai até ela fala que não pode se levantar porque já havia tirado a túnica, né? Se eu não estou enganado aqui, versículo 3. Já tinha lavado os pés, então se ela saísse da cama iria sujar os pés novamente, até que ela vai e não encontra mais o seu amado, sai procurando, acaba sendo espancada e ferida pelos guardas. Um certo desencontro estranho aqui, não é? De fato, como eu mencionei anteriormente, para mim é um livro bem complexo. Certamente tem comentários muito valiosos e esclarecedores. Alguém que lida muito com esses textos, se não me engano, ele tem algo no livro, algum comentário sobre o Cântico dos Cânticos, é o reverendo Emílio Garofalo. Mas aqui eu tenho a impressão de que expressa algo no sentido do distanciamento de Cristo da igreja quando ele volta ao Pai, né? Ele vem ao encontro da sua igreja, mas ele acaba saindo e a igreja acaba sofrendo nesse período. Mesmo assim, mesmo sofrendo, a igreja continua amando ao seu Senhor, continua admirando o seu poder, admirando a sua beleza. Então talvez tenha alguma conotação nesse sentido, ok? Bom, vamos fazer aqui, estamos beirando aí o 200º dia de leitura bíblica, hein? Que bênção. Muito bem. Assim termina a leitura de hoje, então um forte abraço e até mais, se Deus quiser.